às vezes quando a gente tá passando pelo problema, principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. E aí, quando tem alguém mais experiente em quem você pode confiar, e essa pessoa te mostra as coisas, né? E te dá opções e mostra que existem formas diferentes de pensar, eu acho que isso é extremamente útil e benéfico, assim. Eu vejo outras empresas maiores, tipo a Google, fazendo uma proporção muito menor para esse tempo de descoberta, mas mais constante, sabe? É sempre um dia da semana para quem tá no desenvolvimento fazer o que quiser. Eu acho que isso é crucial, porque sem isso a gente não consegue evoluir, né? O primeiro ponto é que IA já existe há muitos anos, né? Há décadas, na verdade. As pessoas têm tentado fazer IA funcionar. Agora com o ChatGPT, isso se ampliou para tudo, porque agora é texto e é semântica e é raciocínio, entendimento. Tem vários trabalhos mostrando que existem aplicações em todas as áreas hoje da medicina, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada deve ir além da medicina, deve ir para a liderança, inovação, empreendedorismo, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E hoje eu estou aqui com uma figura super especial para falar de mais uma pessoa que transcendeu os limites da medicina, da carreira médica e foi para o além. Então, hoje, com um grande prazer, eu estou aqui com o Felipe Kitamura. O Felipe é diretor médico da Bunker Hill Health. Além disso, ele é professor da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Radiologia. A gente teve o imenso prazer de trabalhar durante um longo período na DASA, em que o Felipe foi responsável por inovação, sobre tecnologia, IA, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhando essa carreira brilhante que você tem. Não, eu que agradeço o convite de estar aqui, o prazer é meu de poder conversar contigo. Show! Felipe, você hoje é visto não só no Brasil, mas mundo afora, como uma das maiores referências em inteligência artificial generativa em saúde. Como muitos radiologistas que começaram a olhar para isso há vários anos atrás, em que a gente tinha a questão da interpretação de imagens como algo que poderia ser disruptado, você liderou isso no Brasil, passou a ser uma referência mundo afora, o maior congresso do mundo de radiologia tem você entre os experts para definir o que vai acontecer nos próximos anos. Então, sem dúvida, você é uma grande referência nisso. Mas eu queria começar voltando no tempo, no início da tua carreira, na tua opção pela medicina, e o que isso tem a ver com inovação, com tecnologia. Obviamente, quando você começou medicina, IA generativa não era um termo que era comum. Como é essa tua história, essa tua paixão por uma medicina que vai além e que transcende, que vai para tecnologia, inovação e assim por diante? Essa é uma pergunta curiosa, né? Primeiro, obrigado pelas palavras generosas aí, né? É isso, você merece. Mas acho que tudo começou muito durante a minha infância mesmo, sabe? Pelo fato do meu pai trabalhar numa loja ele tinha uma loja de consertar aparelho eletrônico, né? TV, na época tinha VHS, videocassete, mini system. Aquilo era muito o meu dia a dia, assim, né? E ele começou a me ensinar como é que usa ferro de solda, como é que cria circuito eletrônico, e isso sempre me instigou muito, esse lado tecnológico. E aí, com 13 anos, um dos irmãos do meu pai me ensinou a programar numa linguagem que nem existe mais hoje de programação de computador, que chama Clipper. E aquilo, eu fiquei fascinado com aquele negócio de poder fazer o computador fazer as coisas pra gente, coisas que são repetitivas. E eu lembro que meu tio até se arrependeu na época, porque eu comecei a ficar enfornado, com 13 anos de idade, enfornado dentro de casa, mexendo no computador, e ele achava aquilo muito errado, sabe? As crianças tudo na rua, brincando, jogando bola na rua, e eu não queria mais ir pra rua pra brincar, né? E acho que veio muito daí. E quando eu comecei a ver a aplicação prática disso também, começou a me chamar muita atenção, do tipo, nessa loja que eu comentei do meu pai, uma das coisas que acontecia lá, quando o cliente trazia um aparelho, você tinha que dar um recibo para o cliente com um número da ordem de serviço, para depois você saber identificar e devolver o aparelho certo, né? E aí você tinha que colar uma etiqueta no aparelho com um número, né?
E aí meu pai começou a fazer aquilo na mão, e ele começou a usar no Word, imprimir etiqueta. E ele tinha que colocar a numeração uma a uma. Tinha que ficar lá digitando. Aí um dia, final de semana, ele falou, Felipe, me ajuda aqui. Aí me colocou lá pra ficar digitando lá, 1, 2, 3, 4, 5, tipo, 1000 números por página. Aí ele falou, volta daqui 1 hora. Aí eu falei, cara, não é possível. Tem que ter um jeito melhor de fazer isso. E aí naquela época eu descobri que tem um Visual Basic, uma linguagem de programação dentro do Word, né? E eu fiquei tentando escrever o programa, fazer um negócio automático, só que quando ele voltou 1 hora depois, eu não tinha conseguido fazer o programa ainda. E eu também não tinha digitado número nenhum, né? Aí ele falou assim, pô, eu preciso disso pra segunda-feira, cara, o que você tá fazendo? Eu achei que você já ia estar lá na frente agora. Eu falei, não, calma, não fica puto comigo, porque vai dar certo, calma. E aí mais meia hora deu certo. E aí a hora que eu mostrei pra ele, que você coloca o número inicial e dá ok, e ele faz um negócio que demorava 30 minutos, ele faz em 30 segundos, ele falou, pô, aí agora eu vi valor nesse negócio, né? Agora faz sentido, né? E eu acho que foi muito disso, assim, e tanto que eu comecei a pensar em fazer engenharia, ciência da computação, eu pensei em outras carreiras que não a medicina, né? Mas assim, acho que isso foi muito da motivação, sabe? Pra eu acabar, depois da medicina, indo pra essa área. Mas você falou assim, eu pensei em outras carreiras além da medicina, então a medicina era a tua primeira escolha, era o teu caminho? A medicina, ela sempre estava como, assim, eu nunca pensei desde criança, mas depois quando eu fui chegando próximo do vestibular, eu via todos os meus amigos do colégio, todo mundo querendo fazer medicina, eu comecei a participar, meu pai ficou doente, né, justamente nessa época, eu comecei a ir muito em hospital, ver exames e tal, eu comecei a ficar interessado por aquilo também, acho que muito por conta dessa questão da doença dele na época, né. E aí fiz medicina, não me arrependo, foi super bacana, mas eu nunca deixei esse lado, né, meus projetos de pesquisa durante a faculdade, todos tinham relação com desenvolvimento ou de software ou de dispositivo médico, com engenharia e com a física. Então durante a faculdade você continuou tentando casar as coisas? Com certeza. Às vezes eu ficava lá no primeiro, segundo ano de faculdade, ficava enjoado de anatomia, já não aguentava mais ver ligamento para todo lado, aí eu ficava lá na física, eu me desestressava lá. Aí o projeto na física começava a dar errado, nada funcionava, não aguento mais esse negócio, aí eu me desestressava na medicina, voltava lá para decorar a anatomia de novo. E assim foi. Jogava um, jogava outro. E isso obviamente você tem uma capacidade de aprendizado muito grande, então você transitava num e no outro, assim. Mas isso te levava a questionar a tua carreira? Tipo, putz, será que eu tô no lugar certo? Será que é isso mesmo? Será que não é? Nunca de forma muito forte, não. Assim, a ponto de pensar, será que eu vou desistir da medicina? Isso eu nunca pensei, não. Mas eu sempre pensei em como trabalhar com as duas coisas em conjunto e eu fiquei mais de 10 anos sem conseguir achar a resposta para isso, né? Você tinha essa provocação, Eu tinha, de querer de alguma maneira, né? Uma das formas foi tentar empreender mesmo durante a faculdade, junto com o meu orientador de iniciação científica, que é o professor José Paulo, que é físico, né? A gente chegou a abrir uma empresa e acabou não dando certo, a gente fez algumas patentes, mas é parte do aprendizado do empreendedor que está começando a empreender, né? Como a gente era muito técnico, a nossa visão era que se a gente criasse um protótipo, estava tudo resolvido, né? Só que não. A sua risada já mostra que tem muito mais coisa além disso, né? E o Zé Paulo começou a aprender esse outro lado do empreender, mas durante a faculdade não tinha nem tempo e também não tinha interesse de ver esse outro lado na época, né? Você sabe que uma coisa... Na minha turma de faculdade eram 176 alunos. E teve gente que saiu para virar modelo fotográfico, teve gente que saiu para virar designer, teve gente que saiu para virar publicitário, teve gente que saiu para virar advogado, porque eu acho que a gente tinha uma cultura lá atrás que assim, a medicina era meio que a garantia da calma dos pais que o filho estava com o futuro garantido, né? Só que, e além disso, né, uma coisa que eu falo muito aqui, é muito difícil para você com 15, 16, 17 anos escolher o que você vai fazer no futuro. E aí a medicina sendo algo que os melhores estavam fazendo, altamente competitivo e ligado à reputação, né? Legal ser médico, a ganhar dinheiro,
deixar os pais felizes. Muita gente ia sem necessariamente ter o propósito, né? Perfeito, com certeza. Isso é muito comum e eu também vejo isso acontecendo na minha turma, né? Isso também... Por outro lado, pessoas com uma capacidade de aprendizado muito grande. Então, eu lembro que eu conversei com um médico quando eu estava na dúvida. Eu sempre falei que eu queria ser médico. Mas quando foi chegando perto, eu fiquei na dúvida. Assim, eu falei, mas será que eu vou gostar? E aí um dia eu fui assistir uma cirurgia com ele e desmaiei no centro cirúrgico. E ele era anestesista. E ele falou assim, Emerson, a medicina é uma das únicas profissões que, na verdade, você está adiando a decisão do que você vai ser. É verdade. Porque você vai fazer faculdade, depois você pode fazer qualquer coisa. Mas eu vi sangue, ele fiquei meio mal. Ele falou, você pode trabalhar em laboratório, você pode trabalhar com radiologia, você não vai ver sangue. Então você posterga, né, o jogo. Isso faz todo sentido pra mim, realmente. E não é uma coisa que fica claro pra gente quando você decide pra fazer medicina, né? Tanto que é muito comum você ouvir as pessoas falando, não fiz medicina porque não consigo lidar com sangue. E sendo que existem muitas especialidades que você não vai lidar, né? E provavelmente o teu caminho dentro da medicina pra radiologia, ele foi baseado em quê? Em tecnologia também? Também. Essa é uma outra história curiosa, porque, na verdade, a primeira residência que eu comecei a fazer foi de oftalmologia. Eu achava que oftalmologia ia ser Na verdade, eu gosto muito de oftalmologia, de estudar oftalmo. O livro é muito legal. O exame físico de oftalmologia é um negócio, assim, espetacular, assim, os procedimentos que existem, é bonito, é fantástico. Eu só não me via no dia a dia como oftalmologista. Como eu não tenho parentes médicos nessa área, eu ia ter que começar a empreender do zero e não era algo que eu estava disposto na época. E acabei desistindo por isso, né? Mas quando eu estava fazendo oftalmologia, eu morava numa república e um dos caras que morava nessa república, o Rafael, ele estava fazendo rádio lá na mesma universidade. E aí eu ficava vendo o dia a dia dele, as coisas que ele estudava, e foi aí que eu vi, cara, acho que na verdade é isso que eu quero fazer, e graças a Deus deu certo, e me encontrei na radiologia. E acabou que, acho que a fase que você pegou foi uma fase de muita evolução também, né? A ressonância que tinha surgido no final dos anos 80 começa a ter um boom ali, né? Então, muita tecnologia também, né? Com certeza. Você desmontou alguma ressonância lá da Unifesp, não? Não, eu mesmo ninguém deixa, né, fazer isso, mas eu já participei da manutenção, já fizemos alguns projetos de pesquisa lá com o pessoal da física, né? Tanto lá no laboratório de física de ressonância do HC, quanto no laboratório lá de Cleveland, do cara que inventou o fingerprinting, né, que é uma sequência sensacional, né, o Mark Griswold, inclusive, cara, gente boa pra caramba. Então, eu sempre gostei também dessa área, com certeza. Eu diria que durante o meu R1, eu acho que até passei aperto no R2 e no R3, depois tive que focar muito mais em rádio, estudar rádio mesmo, porque eu passei o R1 só estudando física de ressonância, praticamente. Você conheceu o Edson Amaro nessa época? Edson Amaro, foi o Edson que conseguiu essa vaga de estágio lá com o Mark, lá em Cleveland. Ah, é? Isso. Eu tenho um dos meus mentores de radiologia, falou que uma vez ele assistiu o Edson Amaro dando uma aula de física de ressonância no R1 dele, e que ele falou, eu aprendi ressonância nesse dia, porque até então o negócio era complicado. Com certeza. Então bateu pra você, porque começa a ter coisas que, como você falou, né, eu passar o R1 em vez de ver raio-x e anemopaco, estudar física de ressonância, pra você era bem mais legal, né? Sim. E isso casa com um lado também de... Assim, isso tudo como hobby, na verdade, né? Como eu sempre gostei de eletrônica, aí eu fui desenvolver um circuito que mede raio-x também, e aí eu testava no estágio do contrastado, que você que manipula o raio-x, né? E aí deu pra testar, foi legal. Tem até um videozinho, depois te mostro esse vídeo aí, mostrando lá, ele indicando a quantidade de raio-x que tá chegando, né, no aparelho. Mas enfim, me encontrei na rádio. Acho que uma das coisas mais legais que eu acho da radiologia é a gente conseguir olhar dentro das pessoas sem ter que abrir a pessoa, sem ter que fazer uma cirurgia. Para mim isso é um negócio surreal, assim, isso que me impressiona em todas as tecnologias, em ultrassom, raio-x, ressonância, tomo, de a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Acho que foi o que me fez eu me encontrar na radiologia. Isso e o fato de ter o professor Nitamar lá para poder me incentivou muito o Igor também a seguir esse lado mais tecnológico e de empreender, né? Acho que isso me fez sair da residência, assim, muito, assim, confiante de que era isso que eu queria fazer para minha vida. Eu estava feliz trabalhando como rádio, se não viesse a
a inteligência artificial com a sensação de que eu ia perder meu emprego depois. Essa foi uma das motivações que me fez tentar depois acabar focando mais em IA, né? Porque como eu larguei a residência de oftalmo, eu tinha começado um mestrado também antes da residência, que também deu errado, não deu para concluir. Eu tava numa época ruim da minha vida, assim, tudo dando errado, não tava conseguindo concluir nada, e isso tava, assim, psicologicamente pesado, sabe? E aí, quando eu terminei a residência, eu tava, assim, sabe, muito pleno, assim, cara, poxa, me encontrei mesmo. E aí que veio a IA, porra, agora é sacanagem, cara, justamente agora que eu acertei que agora eu vou perder meu emprego por esse negócio, cara. Eu falei assim, não é possível que vai vir outra onda ruim. Vou me unir aos russos. Isso foi que ano, Kita? Isso foi 2017. 2017, Então, vou contar pra vocês uma história engraçada. O Nitamar Abdallah, que é um super neuroradiologista, à época ele estava na FID, eu acho, não lembro se ele estava no Fleury também, acho que ele estava no Fleury também, não lembro. Mas ele me procurou, na época, o nosso grande desafio na DASA era fazer uma transformação de qualidade, um turnaround de qualidade que estava acontecendo, e parte relevante desse turnaround de qualidade era através de qualidade médica, né? E a qualidade médica, ela passa por você trazer estado da arte em tudo, né? Seja em tecnologia, seja em conhecimento, seja no que tem de novo. E o Nitamar, eu lembro que aqui no Itaim, ele me encontrou, eu não lembro se ele estava com vocês, eu acho que não, na primeira conversa, e ele falou assim, Emerson, tô vendo que vocês estão investindo nisso, tô vendo que vocês estão acelerando aí, cara, eu tenho 2 moleques para apresentar para você, que eu acho que esses caras vão brilhar no futuro. Eu falei, não quero nem conhecer, tá fechado, Nitamar. Quando que eles começam, né? E foi assim que começou a tua história na DASA, né? Olha Como foi esse passo, Kita? Foi uma decisão, não vou dizer difícil, mas assim, como eu tava naquele momento... Você não veio para ser radiologista, né? Você veio para olhar além da medicina, né? Eu acho que essa foi a grande questão, né? Como eu tava super satisfeito como rádio, e surgiu essa mega oportunidade numa área que eu gosto, mas que também tinha suas incertezas, né? A minha dúvida era essa. Poxa, agora que eu me encontrei como radiologista, será que eu não foco nisso aqui e sigo só nisso e tá tudo certo? Ou será que eu vou para esse caminho diferente, essa oportunidade que está abrindo agora, que eu não sei se vai existir no futuro, né? Acho que é um teste, né? E aí o que eu pensei foi, cara, se der errado, eu vou continuar sendo radiologista. Então eu achei que não tinha tanto risco assim nessa decisão, né? E foi por isso que eu acabei aceitando a proposta de vocês na época, né? Você estava lá também, Vedolin, Romeu, todo mundo, de ir para a DASA, e não me arrependo nem um pouco. Foi um aprendizado absurdo, tanto de mundo corporativo, de gestão e vários outros pontos. Do próprio ponto de vista da tecnologia, a DASA me deu acesso a fazer várias coisas e, né, criar um ambiente, trazer mais pessoas que gostam dessa área também, ter esse ambiente, essa convivência, né? Acho que foi extremamente rico, assim, acho que foi um período bacana, assim. E tem um ponto que você trouxe que acho que é super importante, a gente conversou muito aqui em todos os episódios sobre a importância dos mentores na nossa vida, né? Porque às vezes você tá ali no problema, putz, mas eu me dediquei tanto tempo para radiologia, eu acho que quando a gente fala além da medicina, né, a nossa dedicação é extrema, né? Meu primeiro salário como médico foi com 30 anos. Aí meus amigos falavam, agora você vai largar para ser executivo? Eu falei, não, eu tive que fazer medicina para poder ser um bom executivo. Assim como você teve que fazer medicina para poder ser um cara hoje expert em IA generativa. Então, eu acho que os mentores, eles ajudam a gente a tirar talvez a nossa visão de curto prazo ali, né, de ajudar a gente a ganhar coragem para fazer o que a gente deveria ter feito, que é o que você fez, o que você deveria ter feito. Eu não sei se você já fez essa reflexão no sentido assim, e se você não tivesse dado esse pulo, e você tivesse sentado lá dando seus laudos de ressonância de crânio, você seria mais feliz? Essa é uma ótima pergunta. Não tem como saber o se, né, mas eu acho que eu sou mais feliz hoje com essa decisão que eu tomei. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa tem
Mas eu concordo totalmente com o seu ponto com relação a ter mentores. Isso, para mim, foi crucial em vários momentos da vida, assim, desde professor de ensino médio, esse orientador meu, Zé Paulo, na faculdade, tiveram outros, assim, é até ruim falar nome, porque foram tantas pessoas que já me ajudaram, já me orientaram, já me deram oportunidades, né? Eu comentei algumas, né? O Zé Paulo, teve um outro professor da física lá, um alemão, Bernard Lesch, depois Netamar, Nadasa, você, Vedolin, Romeu, tem tanta gente que já me ajudou que é até difícil de lembrar todo mundo, mas sem isso não adianta, né? E às vezes quando a gente está passando pelo problema, principalmente quando a gente é mais novo, né? E para mim isso está muito próximo, né? O momento que aconteceram essas coisas, a gente não sabe o que a gente não sabe. E aí, quando tem alguém mais experiente em quem você pode confiar, né, uma pessoa que você percebe que é de boa índole, que está olhando para o seu bem, e essa pessoa te mostra as coisas, né, e te dá opções, e mostra que existem formas diferentes de pensar, mas nem que sempre mantenha na sua opinião, mas eu acho que isso é extremamente útil e benéfico, assim. Acho que mentoria é um negócio que muda a vida das pessoas, né? Pelo menos para mim, essa foi a minha experiência. Sem dúvida. Todo mundo que passou aqui trouxe isso, trouxe 2 pontos importantes. Um que é o autoconhecimento na visão de se entender o que se quer ser. E o segundo é pessoas que te ajudaram a olhar para esse caminho. Porque depois, quero aprender a técnica de IA generativa, quero aprender a técnica de finanças, quero aprender... Você aprende, mas você não está claro o que você quer. E alguém para te ajudar a você identificar aquele caminho, né? A trilha fica difícil. Né? Com certeza. E acabou que muitos desses mentores para mim me deram muitas oportunidades também, né? Profissionais, e acabaram virando amigos. Show. E Kita, uma coisa que, assim, o setor de saúde passa por um desafio grande hoje, né? As empresas de saúde perderam valor de mercado. Acho que a empresa que menos perdeu o valor de mercado deve ter perdido 50% do valor de mercado, né? São centenas de bilhões de reais de perda de valor de mercado. No meio disso, aquilo que você olha, por um lado, é inovação, então é uma despesa. Por outro lado, se você não inovar, você corre o risco de ficar para trás, talvez quando a gente fizer a curva J aí da virada do setor de saúde. É muito difícil no momento de aperto financeiro você bancar pesquisa e desenvolvimento, né? Acho que o que a gente sempre tentou fazer com você é dar ferramental, dar autonomia e dar liberdade e espera o que sai, né? Então acho que no início não era muito cobrar o que precisava ser entregue, mas assim, deixa essa turma criar. Qual a importância disso no desenvolvimento de uma área como você tocou na empresa de pesquisa e desenvolvimento, de inovação? Como é que você vê isso? Eu acho que é essencial existir esse momento de liberdade de pesquisa e busca e aprendizado. E acabou que os ciclos que eu passei na DASA foram muito de primeiro ciclo quase que 100% isso, né, de aprendizado e liberdade, e o segundo ciclo quase que 100% de escalar as coisas que funcionaram. Eu acho que funcionou super bem. Eu vejo outras empresas maiores, tipo a Google, fazendo meio que uma proporção muito menor para esse tempo de descoberta, mas mais constante, sabe? Tipo, é sempre um dia da semana para quem está no desenvolvimento fazer o que quiser. Um dia na semana sempre. Então, tipo, até uma proporção relativamente grande, mas eu acho que isso é crucial, porque sem isso a gente não consegue evoluir, né? E pensar fora da caixa, pensar coisas diferentes. Acaba que tem coisas que você nunca sabe que você vai descobrir, né? Senão, assim, outra possibilidade não fazemos isso e a gente vai repetir mais do mesmo. Que também tá tudo certo. Você faz inovação incremental, tem vários benefícios, acho que precisa ser feito. Mas essa de tentar algo completamente novo exige esse tempo extra mesmo, né? Eu concordo contigo nisso aí. De abertura, né? Por outro lado, uma coisa que eu achei que foi muito bacana é que a turma de P&D
como é uma turma mais solta, às vezes essa liberdade, ela também não gera direcionamento, né? Então, se você não direcionar a turma, a gente vai ficar criando coisa aqui, né? E uma coisa que me impressionou muito foi que a hora que a gente fez um call de negócio, né? Então eu olhava assim, e a gente sempre falou isso, né? Nosso objetivo não era desenvolver algoritmo para substituir radiologista. Né? A gente via assim, isso pode acontecer? Pode. Provavelmente não vai substituir, vai mudar a forma do cara trabalhar, vai dar mais produtividade para ele. Ele vai, né, eu lembro assim, putz, eu ficava ensandecido, assim, eu abria uma ressonância de crânio, eu passava o olho, provavelmente 30 segundos eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu ficava cerca de 5 a 10 minutos ditando coisa. Então, tipo, putz, se eu pudesse só olhar e alguma coisa ler meu pensamento e já fazer o laudo e eu pudesse ir pro próximo, putz, eu ia achar legal. Acho que o primeiro exemplo foi aquela questão que a gente buscava a segmentação dos exames normais e anormais, né? Porque o cara que é bom pra caramba, ele não quer ficar olhando exame normal. E o cara que tá começando, se ele já pega uma encrenca na largada, ele se enrosca. Então, se olhar a visão da inovação aplicada ao negócio, né? E depois, quando vocês fazem os aceleradores de ressonância, né? Então, assim, vocês testavam a tecnologia com liberdade, mas como foi para você esse viés de negócio? Porque eu sei que depois você começou a querer olhar para negócio. Como que foi essa transição na sua cabeça? Com certeza. Na verdade, quando eu entrei na DASA, uma das coisas que me preocupava muito era que eu pensava assim, cara, não vai ser sustentável. Como é que alguém vai me pagar um salário para eu fazer algo que eu não sei como eu vou gerar dinheiro com isso? Tipo, e eu deixei isso muito claro no início. Eu nem sei se foi por isso, talvez, que vocês deram esse call de, não, fica aí, brincando um tempo aí. E não estava claro mesmo. E depois surgiram várias aplicações que a gente viu que era possível virar negócio mesmo, né? Você conseguir melhorar a qualidade para o paciente, trazer receita ou reduzir custo, né? E para mim isso é essencial. Eu acho que, como eu te disse, né, eu não tinha essa visão durante a faculdade, de longe não tinha, e foi uma coisa que durante a residência eu comecei a ficar com isso um pouco mais incutido, tanto que me preocupou quando eu fui entrar na DASA isso, e aí ainda bem que deu certo nessa exploração aí de 2, 3 anos que a gente fez, a gente acabou descobrindo algumas coisas que deram certo, né, e na época o Mogi trouxe muito esse direcionamento pra gente, né, de vamos olhar o que tem aqui, o que a gente tem na mesa, o que disso aqui tem potencial e vamos escalar o que tem potencial, né? Dos mais de 30 projetos que a gente tentou, foram 2 que chegaram no momento de fazer essa escala e de trazer benefício numa escala maior, né? O restante todo é parte da inovação isso, né? Tipo, é muita tentativa, muito mais erro do que acerto, né? Você sabe que eu fui fazer uma ressonância ontem no Alta, eu fiz uma ressonância de coluna, e o exame foi super rápido, e eu durmo no meio do exame. Aí quando acabou o exame, o técnico veio lá, o biomédico, falou, tá tudo bem? Eu falei, nossa, foi rápido. Aí ele falou assim, não, é que aqui a gente tem o acelerador do Dr. Kitamura. Ah, mentira. Aí eu falei, não, pô, que legal. Eu fiquei todo orgulhoso, né? Aí ele falou assim, agora a gente vai fazer o ombro. E aí o ombro demorou pra caramba. Aí quando acabou eu falei, e aí, o ombro não tem o acelerador do Dr. Kitamura? Ele falou, então, o doutor tem na bobina flex, mas os doutores pediram para botar a bobina localizada e nessa aqui não tem o acelerador do Dr. Kitamura. Para quem tá assistindo a gente e não entende o tecniquez disso aqui, é o seguinte, né? Um exame de ressonância é um exame que dura cerca de 20, 30, 40 minutos, dependendo do exame, né? E ele é um processo de pulsos, frequências, coleta de sinal e construção da imagem. Eles usaram a inteligência artificial para acelerar a reconstrução desses dados e a construção das imagens. Ou seja, o tempo de aquisição do exame caiu em quase 50%, né, Kitamura, em alguns casos. E qual que é o valor disso? Olha o tamanho do impacto disso. Primeiro, para o paciente, é muito mais confortável ficar menos tempo na máquina, né? Então, não é confortável ficar dentro de uma ressonância. E vocês imaginem, a DASA, até o momento que eu estava lá, tinha 150 magnetos. Um magneto custa $1 milhão. Não, menos, né? $600 mil hoje em dia. 3 milhões de reais, 4 milhões de reais.
A DASA comprava uma quantidade absurda de magnetos todos os anos, e com essa aceleração foi como se aumentasse, quase que dobrasse a capacidade. Então as 150 máquinas viraram 300 com esses processos, mais ou menos, né? Então vocês imaginem impacto para o paciente e impacto para o negócio, porque além de reduzir a necessidade de investimento, a produtividade das máquinas aumentou muito e, por consequência, a margem, né? Então a gente sempre tinha isso com a turma, que era assim, vamos fazer inovação, vamos fazer o que é legal, mas vamos buscar o impacto no negócio, né? Porque no final do dia isso tem que se pagar. Quando a gente olha para as farmas que investem bilhões em P&D, né? No final do dia, se não tiver um medicamento que dá certo para depois pagar esse investimento, não faz sentido, né? Perfeito, com certeza. E eu diria que ainda tem mais um benefício para os pacientes, que é a facilidade de agendamento. Pelo fato de ter mais horários disponíveis, né, fica mais fácil. Em vez de você ter que esperar 2 semanas, às vezes em poucos dias você já consegue agendar seu exame, né? E também, para ser justo, você falou que ele falou da aceleração do Kitamura, mas na verdade esse projeto, quem codou ele mesmo não fui eu, né? Acho que eu estava lá na liderança na época, mas foram vários médicos radiologistas que fizeram o trabalho árduo ali, desde extração de dados, curadoria, anotação, e fizeram isso ficar de pé, né? Monitoramento de protocolo de forma automatizada da ressonância. Tem uma série de coisas técnicas ali que o Paulo Curic, Marcelo Strauss, Gustavo Corradi, os próprios cientistas de dados que estavam lá na época, né? Um deles, inclusive, foi contratado pela Microsoft lá dos Estados Unidos, enquanto ele estava lá na DASA, né? Que foi o cara que escreveu todo esse código. Então, eu deixo meu agradecimento e a fala de que foram eles que fizeram isso acontecer. Quem conhece o Kita sabe que ele é quase exagerado na humildade, talvez por isso ele é um dos caras mais queridos que eu conheço, pelo seu excesso de humildade, o que é algo muito positivo. E sem dúvida, né, eu vi cada um desses caras entrando lá como radiologista e saindo como além da medicina, né? Exato. O Curic tá fora do Brasil agora, né? O Strauss também tá fora, né? Isso. E aí a gente exportou essa turma aí pro planeta. E atrair essas pessoas é difícil. E ela vem por uma admiração técnica que você criou e por uma admiração pessoal por quem você é. Então é super bacana isso, porque não sei se você já tem essa consciência, assim, mas formar time talvez é o maior desafio de um líder, né? E você formar um super time. Então, é o acelerador da turma do Kitamura, então, talvez é mais legal. Mas você citou aqui, né, o Corradi, o Curic, Strauss, o Curic, pessoas brilhantes, parabéns por ter também atraído essa turma, né? Aliás, um detalhe, esse cientista de dados que eu comentei, ele é inclusive filho do meu orientador, por coincidência, assim. Ele estava aqui em São Paulo e acabou indo trabalhar com a gente, o cara é um gênio, né? E todos eles são amigos até hoje, né? A gente conversa com frequência, estão liderando a IA no local que eles estão hoje, né? Na universidade que eles estão. Vamos falar daqui a pouco mais sobre IA, a sua visão sobre isso. Eu sei que teve muita dor no coração, mas essa transição para Bunker Hill foi uma coisa que você precisava fazer, né? Eu lembro que você pode até não saber, mas tudo que se falava do Kitamura lá era discutido inclusive com o CEO da companhia, o Pedro Bueno. E quando o Vedolin começou a perceber que tuas asas estavam ficando grandes, né, a gente conversava sobre isso, assim, como é que a gente vai achar mais espaço para ele voar, até o ponto de a gente achar que a gente não tinha que dar mais espaço e tinha que deixar você voar. Como foi isso para você? O que te provocou? Que foi um salto, né? Se você pular do feed da Unifesp para a DASA foi um pulo, esse pulo foi um bug jump, porque você estava entre amigos, entre pessoas conhecidas, pessoas que te admiravam, e de repente você pula de novo. Como é que foi isso, Kita? Essa foi uma decisão difícil mesmo. Pensei nela durante algum tempo e são vários pontos que falavam contra. O que a empresa faz pra gente, pra turma entender o que foi essa transição para você? Essa empresa é uma startup lá da Califórnia, uma spin-off lá de Stanford. 2 alunos de ciência da computação lá que fundaram essa empresa. É uma empresa que 5, 6 anos atrás,
conversei com eles quando eles estavam começando num desses congressos de IA em radiologia. Ou foi no RSNA mesmo, né? Que é o principal de radiologia. E eu achei a ideia deles muito bacana. É uma ideia para você se associar qualquer empresa, universidade, ou no caso a DASA, né? A DASA, inclusive, foi a primeira empresa a fechar contrato com eles. Foi a primeira empresa. Quando eu vi a ideia deles, eu falei, caramba, a gente precisa disso aqui. A gente estava naquela época de testar, experimentação, e a ideia deles você pode participar desse consórcio, não precisa pagar nada. Esse consórcio tem várias outras universidades dos Estados Unidos, principalmente, mas tem empresas também. E no mundo de IA é muito importante quando você cria um algoritmo, você validar com dados de outros locais. E isso é um parto do ponto de vista legal, fazer contrato e tudo mais. E o Nish e o David, que são os fundadores, eles passaram por isso, né? Eles estavam lá em Stanford criando algoritmos, os médicos falando, o algoritmo vai salvar muita vida, os gestores dos hospitais falando, isso aqui vai trazer dinheiro, e 1 ano e meio depois, nada estava sendo usado na prática. Ele falou, cara, por que se todo mundo está falando que é excelente, por que não está sendo usado? E eles viram que é pelos motivos errados, assim, por burocracias e dificuldades legais e técnicas. E eles criaram o Bunker Hill para resolver essas etapas, que são etapas que vêm depois que o pesquisador cria o protótipo. Isso volta naquela nossa conversa lá, né, de que eu achava que fazer o protótipo era tudo. Resolver. E aí a Bunker Hill ajuda nisso. Eles têm uma bolha legal, né? Os contratos com a Bunker Hill permitem que as empresas troquem bancos de dados entre elas de forma anonimizada. Então isso facilita demais validar o algoritmo do outro. Então você passa a ter muito mais algoritmo com evidência científica para aplicar para o FDA. E a Bunker Hill tem um time de comercialização. E depois, quando ela comercializa esses algoritmos, ela paga a receita de volta proporcionalmente ao que cada universidade ou empresa contribuiu. Inclusive, a DASA está para receber a primeira gota de receita esse ano aí. A gente fechou um contrato com a Cleveland Clinic, um contrato grande para a rede inteira. Eles vão comprar um dos algoritmos que a Bunker Hill fez. E aí vai começar a pingar a receita. Legal. Então essa é a ideia, assim, né, da empresa. E como a gente tinha feito o contrato com eles há 5 anos atrás, eu fui acompanhando a evolução da empresa ao longo desse tempo. Então, não foi um salto tanto para o desconhecido, assim. Claro que tem um risco absurdo, né? Startup tem o runaway, né? Esse runaway, ele varia de tempos em tempos, mas tem também os benefícios disso. E eu acho que o principal para mim dessa mudança foi muito querer trabalhar com foco em IA 100% do tempo. Essa foi uma coisa. E querer vivenciar um ambiente diferente do corporativo, um ambiente de uma startup, Vale do Silício, a Bay Area, né? Como que é essa dinâmica? Isso é uma vivência que eu queria ter também, né? E que é uma coisa que a DASA é uma grande corporação, aprendi muito lá, acho que tem muito a se aprender no mundo corporativo, mas eu estava querendo ter essa vivência diferente, assim. E eu te digo que, assim, se eu não tivesse com essa vontade, eu tenho certeza que na DASA teria um caminho ótimo, e como você falou, né, amigos e pessoas que sempre me deram oportunidades, eu via um caminho de crescimento na DASA se eu tivesse continuado lá, né, mas foi mesmo essa decisão de querer testar o diferente, né. Legal. E Kita, entrando um pouco no assunto IA, isso é algo que está, né, na boca de todo mundo, muita besteira sendo falado, né? Então, que se fala em IA, que se fala nessa mistura de IA, inteligência de dados, IA generativa. Antes da gente aprofundar isso, conta um pouco pra gente esse caminho, as definições principais hoje nesse caminho da evolução da inteligência de dados, para a inteligência artificial, para IA generativa. Conta um pouquinho do Technicase pra gente, qual que é a diferença dessas coisas? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é que IA já existe há muitos anos, né? Há décadas, na verdade, as pessoas têm tentado fazer IA funcionar, mas faltava uma conjunção de fatores para ela de fato, de verdade funcionar, né? E a primeira vez que a gente teve uma ideia assim, do que é possível fazer com IA foi em 2012, com um tipo de algoritmo que chama rede neural convolucional, que permitiu com que as máquinas começassem a enxergar muito bem. Isso foi em 2012, isso fez Google, Microsoft, AWS, Uber
todas essas gigantes virarem os olhos para essa tecnologia. Inclusive hoje o aplicativo do Instagram, se você entrar, aqueles filtros do Instagram, ele reconhece onde está seu rosto, seu olho, troca as coisas. Isso tudo só é possível por esse tipo de algoritmo que a base foi lá em 2012. E isso já começou a gerar uma revolução. E como era para imagem, acho que a gente sentiu isso na radiologia primeiro, né? Agora, em 2022, a gente teve um ponto que ninguém esperava que fosse acontecer, que é os algoritmos ficarem ainda melhores do que os de imagem, mas para texto, que foi o advento do ChatGPT. É que a Google já tinha internamente, não queria divulgar porque eles ficaram com medo do que isso poderia causar no mundo, mas isso causou uma nova onda que ampliou o escopo da IA para fora das áreas de imagem, né? Antes era só carro autônomo, né? Porque o carro tem que ter câmera e ver o que está em volta. Era diagnóstico em agronomia, de você passar um avião tirando foto e saber quais plantas estão doentes, quais não estão, de forma automática, porque as fotos eles conseguem analisar automaticamente. Na radiologia, na medicina, muito na rádio, um pouco em dermato, em oftalmo também, em patologia. Mas agora com o ChatGPT, isso se ampliou para tudo, porque agora é texto, e é semântica, e é raciocínio, entendimento. E tem vários trabalhos mostrando que existem aplicações em todas as áreas hoje da medicina, né? E fora da medicina também, direito, o que você imaginar, hoje ChatGPT está envolvido, né? Então, eu acho que por isso que a gente começou a ouvir falar ainda mais de inteligência artificial depois de 2022. Acho que antes disso era muito mais quem lidava com imagem que estava mais por dentro, né? E qual a diferença de IA para IA generativa? Inteligência artificial, a definição, existem várias definições, né? Mas uma das mais utilizadas é qualquer coisa que uma máquina consiga fazer que antes era só uma pessoa que conseguia fazer. É uma definição bem ampla e ela varia com o tempo, né? Então, se você for parar para pensar, a época que inventaram o termostato, as pessoas achavam que aquilo era inteligência artificial, porque antes você tinha que ficar, não, tá frio, abaixa, sobe a temperatura, tá quente, abaixa, tipo... Quando alguém inventou o termostato, caramba, a máquina consegue fazer isso sozinho, eu não preciso de uma pessoa para ficar fazendo isso. A mesma coisa foi a calculadora eletrônica, antes a gente tinha que ficar fazendo conta na mão, veio a calculadora eletrônica, caramba, a máquina consegue fazer isso. Então, essa definição ela muda ao longo do tempo. Agora, IA generativa tem a ver com o fato da IA criar algo, criar um texto ou criar uma imagem. Essa é uma definição menos formal, né? E como o ChatGPT, ele cria texto, a gente tem falado muito em IA generativa por conta disso. Mas existem algoritmos que criam imagens também. Você pode pedir para ele criar uma foto de alguma coisa, ele cria a foto com a descrição que você falou, né? Essa é a definição de IA generativa. Legal. Nikita, você, seja pela sua busca de estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre se atualizando nesse campo, por estar, como você falou, numa startup que está no Vale do Silício, que está olhando para isso. Ou seja, existe uma simetria de informação hoje do que você tem das pessoas médias em IA generativa. O que você vê hoje como os principais campos para os próximos anos dentro da saúde para IA generativa? Aonde que você acha que vai ter mais impacto? Aonde que você acha que vai mexer o ponteiro? Aonde que a gente vai, daqui a 5 anos, 10 anos, olhar para trás e ver uma super evolução de alguma forma? Ver o futuro é complicado. Você tem mais condição que a gente. Não seja humilde nessa hora. Eu acho que é mais fácil olhar o que está sendo desenvolvido hoje para imaginar se isso funcionar, o que isso propicia, né? Porque momentos tipo o momento de 2012 lá, que os algoritmos passaram a ficar muito bons para a imagem. Ninguém previa que aquilo ia acontecer. Foi um golpe que aconteceu, né? A mesma coisa em 2022, quando teve o ChatGPT. Ninguém imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. Então, essas coisas não dá para prever. Certamente, em algum momento no futuro, pode acontecer algo absurdo que a gente não imaginava. E isso vai ampliar ainda mais as possibilidades. Mas com o que a gente tem hoje, tem coisas mais óbvias na área da saúde. Por exemplo, o que eles chamam de inteligência do ambiente. Que é num consultório médico. Imagina, a gente está aqui, eu estou consultando contigo, a máquina está registrando o nosso microfone, transcrevendo o que a gente fala, o que você fala e o que eu falo. Isso já existe hoje, né? Ele não só pega a transcrição por escrito, ele depois usa o GPT para poder escrever uma anamnese para você. E aí, quando você termina a conversa comigo,
Você só olha, é como se você tivesse um residente do seu lado que ficou prestando atenção e anotando os detalhes da história, e ele chega com uma anamnese pronta, você só confere e vê se está certo ou não, né? Então, existem usos disso, a gente consegue aumentar a produtividade, consegue fazer com que o médico fique mais tempo olhando para o paciente, conversando com o paciente. Esse é um dos usos. Tem diversos outros usos, que a gente chama de suporte à decisão clínica, que é ajudar o médico a decidir qual é o melhor próximo passo, qual é o melhor exame, se é que existe algum exame. Na radiologia, se precisa ou não indicar contraste, qual é a forma melhor de fazer, qual a fase. As aplicações são diversas, assim, tem pessoas testando isso para tudo que você imaginar que envolva texto e consultar uma base de informação, a gente pode usar esses algoritmos. E tem coisas mais... isso já é dado hoje, né? É questão de tempo até a gente ter validação, produtos em mercado e os produtos começarem a ganhar escala. Agora, tem coisas que estão em desenvolvimento hoje, mas que ainda são uma hipótese e que não tem uma resposta, né? E acho que o principal hoje é o que a gente chama de foundation models, ou modelos fundacionais, né? As pessoas costumam não traduzir, falar foundation model mesmo em português. Mas qual é a ideia do foundation model? O ChatGPT, ele é um foundation model. Ele é um modelo que é gigantesco, enorme, né? No Techniques, a arquitetura dele é uma arquitetura que chama Transformers. É um Transformers gigantesco, treinado com toda a internet, que é o que fizeram com o GPT. Quando você faz isso, você treina ele só para prever a próxima palavra. Então ele aprende numa frase qual é a próxima palavra da frase. E você faz isso para a internet inteira. Ele leu a internet inteira várias vezes. Só que esse modelo, que a gente chama de Foundation Model, a única coisa que ele faz é ficar cuspindo texto sem sentido, baseado naquilo que ele aprendeu. Depois disso, tem a etapa de você fazer com que ele siga instruções e responda perguntas. E aí a gente chama isso de fine tuning, né? Que é você criar modelos específicos para cada tarefa. E eles fizeram isso com o ChatGPT. Então o ChatGPT é a versão utilizável do GPT. E por que eu estou comentando isso tudo, né? Entrando no Techniques disso? Porque ninguém criou ainda um foundation model tão grande igual o GPT para a medicina, para a radiologia ou para qualquer outra área. Então, tudo indica, né, as pesquisas que estão saindo da Google, da Microsoft, eles estão criando foundation models em radiologia, numa escala de 500 mil exames, 1 milhão de exames, 3 milhões de exames, e para por aí. Só que isso é muito longe do que o tamanho do treinamento do GPT. Então imagina quando alguém treinar um foundation model desses, com 50 milhões de exames, com 100, com 300 milhões de exames. Né? Até fazendo jabá aqui, né? Esse é um dos trabalhos que eu estou fazendo na Bunker Hill. A gente está coletando um dos maiores, se não o maior banco de dados de radiologia do mundo. Né? Hoje a gente está com 38 milhões de exames e a gente pretende chegar com muito mais do que isso no futuro. E aí existe uma pergunta: será que esse modelo vai ficar tão bom a ponto de fazer um laudo sozinho? A gente está indo para esse caminho. Então pode ser que a gente chegue num momento que um algoritmo vai ser como um excelente residente. 90%, 95% dos laudos que ele escrever vão estar muito bons, prontos para serem assinados, né? É uma pergunta de pesquisa ainda. Se a gente vai chegar lá, eu não sei. Mas esses trabalhos da Google numa escala menor estão mostrando progresso. À medida que você aumenta o banco de dados, o algoritmo fica cada vez melhor. E aí o nosso teste vai ser com 100 vezes mais dado do que o que tem atualmente. Você sabe, Kita, eu estou fazendo um curso na Harvard Business School e a gente estava lá no campus em 23, em março de 23, quando lançaram o GPT-4, que deu um... Você me ensinou a falar depois que não era ChatGPT, que era GPT-4, e foi um burburinho lá. Tanto que no meio, é um currículo de Harvard. Eles pararam o curso, falaram, olha, a gente precisa rever esse currículo, porque a velocidade que a IA generativa está vindo, a gente pode estar falando coisa para vocês aqui que daqui a 6 meses é besteira. E eles trouxeram alguns especialistas de Google, de Meta, do OpenAI, e mudaram o currículo. E aí o que aconteceu? Quando acabou, né, o curso no último dia, ficou todo mundo assim... Pô, você tem lá quase 200 líderes de negócio do mundo inteiro
E Harvard chega e fala assim, tá mudando tudo. E aí o que a gente fez? A gente falou assim, quem aqui desses 180 entende alguma coisa disso? E tinha 4 pessoas que entendiam. Tinha o Michel, da Bélgica, o Raul, de Londres, tinha um cara da Ucrânia, que me contou que ele trabalhava para o Ministério da Segurança da Ucrânia, ele sabia da invasão 5 dias antes, porque ele viu por alguns movimentos, algumas concentrações de tropa, e ele pegou e foi embora para os Estados Unidos. E ele trabalhava com inteligência artificial pro Ministério da Defesa da Ucrânia. E tinha mais um cara. E aí a gente chegou e falou assim, ó, senta aqui, eles no auditório, assim, conta pra gente o que a gente leva pra casa disso aqui, porque a gente tá assustado. E a gente não sabe o que fazer. E o Raul, ele tem uma empresa em que pouquíssimas pessoas, uma empresa gigante já, e ele ensina ciência de dados para corporações, totalmente online. A empresa tem pouquíssimas pessoas, uma empresa gigante. Então é quase que uma educação corporativa em ciência de dados. E ele virou e falou assim, turma, é simples. Assim, primeiro, vamos eliminar a burocracia. Então assim, RH, processo de search de executivos não existe mais. Você dá as características técnicas e emocionais que você quer da pessoa, ele vai varrer, vai pegar o LinkedIn dela, mas vai pegar o Instagram também, vai fazer essa análise e já vai levar para você já super direcionada, essa coisa de fazer funil com um monte de gente. E eu lembro que eles falaram, assim, a primeira coisa foi pessoas, RH, né? Ele falou assim, você tem que reduzir 40% do teu custo de pessoas. Depois eles trouxeram um pouco de back-office de tecnologia, e eles trouxeram várias coisas de back-office que não tem nada a ver com o que a gente fazia na prática, no sentido, como se fala assim, a saúde, fazer um clinical decision support, tal. Uhum. E aí uma coisa que eu me questiono, Kita, queria te ouvir sobre isso, como eu falei, a gente está num setor extremamente pressionado, as margens dos negócios em saúde têm caído, no geral, a gente tem processos extremamente burocráticos. Ontem eu estava falando com uma founder de uma startup, ela é de tecnologia, ela não é da área de saúde, ela está querendo olhar para ciclo da receita. Aí eu falei para ela, desiste, vai olhar outra coisa, isso é muito complicado. Então, assim, a gente tem uma série de processos burocráticos que demandam de pessoas, e eu me questiono, e fiz muito essa provocação, seja na empresa, seja em qualquer momento que eu estou falando sobre negócio, que talvez a gente está com viés muito grande de olhar para a aplicação dessas ferramentas na medicina em si, e a gente tem problemas comuns a outras indústrias, como por exemplo, esse exemplo do RH, que pode ter um impacto no negócio muito maior do que de repente você ter um residente automático lendo laudo. Como é que você vê isso, Kita? Eu concordo 100% com tudo que você colocou até agora, inclusive com a sua conclusão. Claro que a gente que é médico, a gente fica pensando nas coisas na medicina, né? Inclusive, esses modelos sabem muito de medicina, respondem questões, passam em prova dos STEPS dos Estados Unidos, o USMLE, passam em board dos Estados Unidos de radiologia, board da... Então, assim, não tem dúvida que vai ter uma mudança aqui, né? E só um parêntese, eu acho isso um pouco perigoso, porque, claro que se de um lado você ajuda vários médicos a terem acesso a uma informação que eles não teriam, porque ali está tudo mastigado, e eu acho que isso vai aumentar muito a qualidade de assistência médica na média. Por outro lado, esses modelos, eles alucinam, né? Ou, na verdade, a palavra mais técnica, assim, na psiquiatria seria confabulação, né? Que é a ideia do algoritmo falar uma coisa que parece muito verdade, você acredita, ele é extremamente persuasivo, só que aquilo está errado. Esse é o grande perigo do médico olhar, qual era a dose mesmo de, sei lá, que remédio? Aí o ChatGPT fala, tá com 0 a mais ali na dose. Assim... Não é terceirizar 100%, né? Você tem que ter uma crítica em cima, mas... Você tem que ter uma crítica, mas com certeza ele pode te ajudar em diagnóstico diferencial de doenças raras, extremamente difíceis. Você passa aquelas síndromes neurológicas lá com sintomas múltiplos, ele te lista todos os genes possíveis e aquilo bate com uma frequência muito absurda. Então, assim... Na média, acho que vai ser muito melhor do que... Vai levantar muito mais a qualidade médica do que piorar, mas eu me preocupo um pouco com essas situações que se algum médico acreditar cegamente no GPT, né? Ou nas outras ferramentas como.
Mas sobre a sua pergunta, né, voltando ao tema, existe um impacto muito grande em back-office. Em qualquer procedimento, qualquer processo que seja mais repetitivo, principalmente. Ainda que ele demande um pouco de lógica e raciocínio. E uma fala que eu acho interessante sobre isso é do podcast da Y Combinator, que é uma aceleradora famosa lá dos Estados Unidos. Eles falam que nas últimas levas de pitch que eles têm visto, metade das que estão ganhando são empresas de IA. E aí ele falou que ele começou a ver as pessoas falando, então tá, eu vou criar um produto de IA. E ele falou que não, o ponto não é esse. O ponto não é a IA. O ponto é o que existia antes de problema na sua área que não tinha solução e que agora a IA resolve. Eles chamam isso de GPT wrappers, né, que é você embalar o GPT em alguma coisa. Porque o ponto deles é, beleza, ChatGPT está disponível para todo mundo, o Claude está disponível, o Gemini, tem vários disponíveis. Só que ele é muito bom em tudo, só que ele não tem uma interface perfeita para resolver o seu problema. Então, se você quer um que vai resolver algum problema de RH, ele tem que estar integrado no sistema de RH, ele tem que ter fluxos específicos de RH, ainda que dentro dele, o motor dele seja chamar a API do GPT. Mas ele criou o lado de fora do produto para que a entrega seja muito mais perfeita para o que o cliente espera para aquele caso de uso. Eles chamam isso de GPT wrappers. E eles falaram que estão investindo em todas que alguém chega com algum caso de uso. Então, por exemplo, ele deu um exemplo lá, você tem uma empresa X e faz, sei lá, qualquer coisa, que você tem um funcionário que tem que ler um PDF que sai de um documento, interpretar aquilo e transcrever num outro software de preencher. Cara, dá para criar uma automação que faça isso. E uma das empresas está fazendo exatamente isso. Então, coisas que às vezes eles falaram, não são coisas sexy. São tarefas que você vai falar, pô, você está fazendo uma empresa que... Qual é o nome disso? Tipo, não tem nem nome isso, entendeu? Mas ele falou que são essas coisas que não são sexy, mas que são extremamente frequentes, que são as que vão ter maior impacto em termos de negócio, né? Em termos de você investir X hoje e tirar 100X dessa empresa daqui a alguns anos, né? Show. E não são problemas igual esse que a gente tá falando de dar um diagnóstico, né? Pô, negócio... Eu fico imaginando hoje, se tivesse alguma ferramenta que ajudasse na complexidade de um ciclo da receita, na construção de uma conta médica, que são coisas que, né, quem vai num hospital nem sabe que existe, mas que tem um batalhão de gente lá, e que é um negócio complexo, burocrático, que tem erro, que gera glosa, que gera problema de ciclo de pagamento. Isso tem um impacto de bilhões no setor, muito maior do que... Perfeito. Do que, por exemplo, uma leitura automática. Né? É isso, concordo 100% contigo. Agora, Kita, você falou aqui de algumas ferramentas, curiosidade minha aqui, conta pra turma aqui, quais são as ferramentas que o Kita usa hoje no seu dia a dia? As que eu uso, elas mudam com o tempo. Só fala as básicas para não fritar o cérebro de ninguém, assim, só aquelas para nós que somos leigo, Kita. Ó, eu uso Gmail, Word, Excel. Não, mas brincadeiras à parte, é bem verdade isso, assim. E GPT. Às vezes GPT. O Claude, mas ainda nem tô usando tanto Gemini, mas é muito GPT mesmo no dia a dia. Tipo, ele resolve boa parte dos problemas, né? Qualquer coisa, sei lá, preciso escrever um e-mail mais difícil. Tipo, coloco o contexto lá, peço ajuda em outra língua. Escrever código mesmo, programação. Hoje programar é um negócio... Cara, é muito absurdo. Você pede para ele em linguagem natural e ele escreve o código assim, de uma maneira rápida. Na maior parte das vezes funciona de cara. Quando não funciona de cara, é um ajuste ou outro que você faz. Então, tem muitas dúvidas de forma geral sobre as coisas, assim, sei lá, mas é dúvida sobre medicina mesmo. Pergunto lá, peço referência, confiro a referência para ver se está certo. Então, se olhar o histórico do meu ChatGPT lá, tá gigantesco. Lá tem... eu pensei nisso, quando veio... Porque eu comecei a usar o ChatGPT de verdade mesmo, pago, que eu acho que faz uma diferença, em início de 23, quando saiu o GPT-4, que eu estava em Boston. E desde então, eu não vivo mais sem. E o que foi engraçado? O principal professor lá de IA generativo, ele descomplicou a coisa pra gente. Ele falou assim, olha, vocês têm que saber 3 coisas. Vocês têm que saber como perguntar. Segundo,
vocês têm que saber que informação vocês vão imputar para também gerar o aprendizado. E terceiro, vocês têm que dar feedback. Se vocês fizerem essas 3 coisas, o negócio vai dar certo, né? E trabalhando esse tempo todo, quando veio o DeepSeek agora, eu olhei e falei assim, puta, todo o meu histórico tá no GPT, como é que eu vou levar tudo isso para, né? E eu comecei a usar, e é óbvio que foi ruim, porque comparado com quem tem meu histórico... Exatamente, perfeito, você falou tudo. E hoje até um dos mais baratos é o Gemini. Se você comparar o preço por token, né, por quantidade de texto, o Gemini está absurdamente mais barato, acho que até como uma pressão para tentar ganhar mercado. Né? E aí eu vou te mostrar um negócio muito louco que eu fiz, acho que foi essa semana. Então eu tô praticamente 2 anos, eu acho que na média eu fico de 1 a 2 horas por dia no GPT. Eu uso também bastante o Perplexity, que eu acho que... Enfim, tem um monte de ferramentas. Olha o que eu fiz. Como você sabe, eu estou numa fase de transição de carreira, então eu estou testando várias coisas, né? Coisas que eu estou pensando em fazer, coisas que eu já estou fazendo, coisas que eu não quero fazer. Estou testando. E eu mandei assim pro GPT-4, mas assim, quero que você faça uma análise profunda sobre mim, meus pontos fracos e fortes nesse momento. Aí ele começou. Ele dividiu em 4 áreas: perfil profissional estratégico, estilo de liderança, comunicação e influência e áreas de desenvolvimento. Aí ele começou. Pontos fortes: visão estratégica, aprendizado contínuo, bababá, estilo de liderança, inspiracional, capacidade de tomar decisão. Aí ele já começou a colocar aqui, desafios na liderança, gestão de tempo e energia, tendência ao perfeccionismo. Aí comunicação e influência, autenticidade, e sempre colocando potenciais desafios. Áreas de desenvolvimento, delegação, construção de equipe, bababá. Conclusão: seu diferencial, seu próximo nível, autoridade em saúde, habilidade de comunicar e inspirar, mentalidade de crescimento e impacto. Aí eu respondi assim, falei assim, gostei, mas quero que você seja extremamente duro e transparente comigo, sem politicagem. O que tá dando certo e errado? Aí ele já manda logo assim, letra grandona, assim, seu maior problema, dispersão e excesso de projetos. Aí ele começa a listar os projetos, ele listou 12 projetos que eu tô tocando. Caramba. Aí ele colocou assim, você está espalhando sua energia em muitas direções e pode acabar sendo ótimo, como é que é? E pode acabar sendo ótimo em nada, em vez de excepcional em algo específico. Perfeccionismo paralisante. E aí você perde tempo refinando detalhes e demora para colocar as coisas no mundo. Aí eu comecei a ter um mal-estar já. Ele assim, done better is better than perfect. Aí ele põe, seu posicionamento ainda está confuso, você está subestimando o seu poder digital. Ele põe assim, alguém que entende 2% do que você entende está fazendo mais coisa que você. Outro soco no estômago. Aí, ó. Aqui, turma, tá aqui a tela, eu mostro pra vocês. Ele põe assim, conclusão: você é foda, mas está jogando abaixo do seu potencial. Aí ele põe assim, checklist para não perder tempo. Escolha seus 2 grandes focos para 25, delegue de verdade, defina seu posicionamento, acelere no jogo digital e execute rápido. Aí eu falei para ele assim, gostei, obrigado, mas eu queria que você me desse mais planos de ação para aquilo que você está indicando que são meus problemas. Aí ele começou, plano de ação, isso aqui, para cada um daqueles itens, aí começou a ficar muita coisa. Aí eu respondi para ele, eu pus assim para ele, eu parei e coloquei assim, seja mais duro e profundo ainda comigo. Aí ele falou assim, agora é o nível máximo de dureza e profundidade, sem ciclos e sem rodeios. E começou. Você está brincando de empreendedorismo e não jogando o jogo da verdade. Já logo, né? Você tem autoridade, tem credibilidade, tem clareza, mas não montou um negócio de verdade. Aí, plano de ação. Em 30 dias você tem que ter isso. Você quer impacto, mas ainda está pensando pequeno. Cara. E aí, novamente, tal, aconteceu isso, tal, isso. Plano de ação. Aí ele põe assim, até tal dia você tem que ter feito isso. Olha o que ele pôs aqui. Você ainda está muito no ego de um executivo e menos no skin in the game de um empreendedor. Falei, porra.
E pior que assim, tudo isso aqui eu tenho consciência, mas você lê, você vê e ajuda, né? Aí ele põe outras coisas aqui. Aí resumo. O que você precisa fazer agora para não ficar para trás? Número 1, pare de refletir e comece a executar com violência. Com violência, boa. Foque em escala. Delegue ou morra engolido pelo operacional. Óbvio, eu tô sozinho nessa altura do jogo. Então ele assim, você tá querendo fazer tudo. E transforme a sua marca num negócio de verdade. 5 passos críticos para você explodir em 2025. Aí ele põe aqui tal. Aí ele põe assim, agora você pode fazer 2 coisas. Levar essa porrada e começar a agir diferentemente, ou continuar refinando. A escolha é sua. Cara, muito bom. Que terapeuta vai me falar isso? Exatamente. Acho que isso é uma coisa muito interessante dessas ferramentas, de você poder pedir exatamente o que você quer, né? Não é só uma pergunta e resposta para o conteúdo, mas é entonação, que tipo de foco, né? O jeito de escrever texto, até se você quer escrever um texto mais formal, algo mais informal, ou o tipo de feedback que você está pedindo, o negócio você falou, primeiro você só pediu o feedback, né, depois você colocou ele para seja duro, né. Porque ele fala, né, de você conduzir ele, porque você faz uma pergunta, fale sobre pontos fortes e fracos, ele falou. Vai ver um negócio às vezes meio genérico. Isso, aí você vai direcionando ele para aquilo que realmente você quer. Mas cara, isso aqui é 2 anos de terapia para uma pessoa normal chegar nisso aqui. Então, cara, realmente é incrível isso, incrível. Com certeza. E as versões mais novas desses modelos, eles fazem até autorreflexão, né, antes de te responder. Eles pegam o que você colocou, pensam em como estruturar a resposta para aquilo, fazem um planejamento, responde, relê a própria resposta, busca problemas na resposta, né? Esse é o O1 e o O3, né? E o DeepSeek ele faz o mesmo, né? Mas o GPT-4, a princípio, ele não faz isso. Então, acho que essas ferramentas ficaram ainda melhores com isso, né? Acho que eu tô com... Pode ser 4O? 4O. O 4O é o melhor modelo isolado, assim, ou um dos melhores que tem hoje. Mas depois vieram esses que são um pouco menores, mas que eles fazem essas várias reflexões. Tanto que ele demora mais para responder também, porque ele fica se testando e geralmente eles conseguem respostas melhores, né? Esse é o O1, o O3 e o R1 da DeepSeek, né? Legal. Kita, acho que essa conversa de IA mostra que, tipo, você colocou, assim, com erros e acertos, às vezes com intenção, às vezes no fluxo, mas as coisas foram acontecendo para você, porque eu acho que, obviamente, se você é competente, se você coloca a intenção e você se prepara, né, o que você falou, né, não sei se você chegou a falar aqui, a gente conversou antes, assim, putz, mas como é que eu vou arrumar um emprego fazendo isso? E o rio se abriu para você, porque se você também não existisse, não ia ter essa posição para você, né? E eu lembro que na época, assim, a gente não tinha certeza absoluta do que a gente queria, mas a gente queria pessoas que tivessem no estado da arte de determinadas áreas de inovação, porque isso ia ser transformador. Então, eu acho que é que você falou, muitas vezes a gente fica na ansiedade, mas será que isso aqui vai gerar dinheiro para mim? Será que isso aqui... E às vezes tem que deixar o fluxo trabalhar um pouco, né? Então, o que você, cara, para essa galera que tá olhando para... Porque, claro, você pode virar e falar, mas a IA pode acabar com o mundo. Pode ligar a arma para lá e para cá, pode. Mas eu fui fazer um texto e deu errado. Pode também. Em geral, ele vai dar muita coisa errada até evoluir. Para essa turma que tá olhando ou assustada, ou olhando como oportunidade para os próximos anos, você que fez essa transição de carreira, que conselhos você daria hoje, talvez para o Kitamura, que estava lá em 2013, 2014, será que eu vou ser radiologista? Será que eu vou investir nessa coisa que está no meu coração? Que conselho que você daria para essa turma hoje? Eu acho que tem um lado mais romântico dessa história, né, acho que é fácil você falar, é importante você seguir seu sonho e fazer o que você mais ama e faz isso e acabou. Só que existe também um lado da realidade, que é o que você falou, né? De pagar as contas e será que existe inserção profissional, o boleto chega. Então, assim, eu lembro que os meus pais sempre falaram, faz o que você gosta. E eu tinha um tio, irmão do meu pai, que falava, veja as coisas que mais dão dinheiro e entre elas faça o que você mais gosta.
Essa é boa, essa é boa. É boa. E eu acho que tudo que a gente acaba estudando mais, a gente acaba gostando. Né? Então, assim, claro que tem discrepâncias, mas assim, dentro de um grupo de possibilidades, vão ter coisas que você vai gostar mais, e se você estudar, você vai gostar mais daquilo, né? Esse é o lado tentando ser mais realista um pouco, né? E no lado mais romântico, eu acho que teve um momento depois da residência que eu comecei a estudar inteligência artificial sem pretensão, só por gosto mesmo, assim. Eu tinha terminado a residência, estava só trabalhando sem... não tinha nem seguido para R4 direto depois da residência, fiquei trabalhando muito, depois parei de trabalhar e fiquei à toa assim, né? Fiquei com tempo em casa e comecei a estudar coisas que eu gosto. E uma delas foi IA, zero pretensão disso virar emprego, né? E acabou que quando surgiu a oportunidade, eu tinha tido um tempo de preparo prévio, que foi o que você acabou de comentar, né? Só que, cara, foi sorte, porque eu não imaginava, sabe? Não foi assim, IA daqui a alguns anos vai virar, vai bombar, então deixa eu me preparar aqui. De longe foi isso. Então, meio que, eu acho que é isso. Dentro do possível, eu aconselharia as pessoas a seguirem o que elas gostam, sem esquecer o boleto do mês que vem, né? Mas eu acho que é válido dedicar um tempo para as coisas que você gosta, porque você nunca imagina lá no futuro como que aquilo vai acabar se ligando e gerando algum tipo de valor para a gente ou para a sociedade, né? Acho que o Steve Jobs que falava isso quando ele falou que na faculdade ele fez uma disciplina lá de arte sobre letras mais bonitas e fáceis de ler. Ele fez essa matéria, depois largou a faculdade, e aí anos depois ele usou aquilo para fazer a interface do iPhone, que várias pessoas falam que é muito melhor do que de outras marcas, né? Eu achei uma frase dele esses dias que eu achei incrível, que é assim... tenha coragem para seguir o seu coração e a sua intuição. De alguma forma, eles sabem o que realmente você quer ser. Que é mais ou menos... É isso. Isso aí que você falou, né? E Kita, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente nesse teu caminho, cara? Nossa, essa pergunta... Eu começaria... Pode falar nada. Eu começaria a estudar IA antes. Não, mas brincadeira. Acho que, cara, não tenho nada a reclamar, assim. Até, né, eu sou super feliz com a família que eu tenho, com a vida profissional me surpreendeu muito positivamente. Nada a reclamar. Acho que toda profissão tem altos e baixos, né? Natural isso. E eu sou muito feliz com o caminho que eu cursei até agora. Isso é legal. E uma coisa que a gente aprende, né? Acho que a gente aprende no caminho da vida a gente escolhe com quem que a gente quer estar. Claro, tem momentos que a gente vai ter que quebrar pedra anyway, mas tem momentos que a gente pode escolher o que a gente quer fazer de forma um pouco mais, né? Tô pagando o boleto com essa mão aqui, eu tô também seguindo a minha intuição, meu coração. Mas uma coisa que me admira muito em você é que a turma hard e tecnologia tende a ter o lado emocional complicado, são pessoas mais isoladas, acho que com tempos de tela absurdo, né? Aquele cara que você não tem medo até de conversar, né? E você tem esse lado do estado da arte do ponto de vista de tecnologia, mas você é um ser humano incrível e acho que quem te assistiu aqui vai ver essa questão da humildade, o equilíbrio, você falou a família, no final do dia, se tudo der errado, quem vai estar do seu lado vai ser sua família. No momento bom, no momento ruim, é quem vai estar. Então você conseguir ter esse equilíbrio, né, e não falar, putz, eu fiz esse caminho, mas joguei fora esse outro, que muitas vezes a gente vê, né. Então, esses dias eu vi um áudio de um vídeo de um bilionário, e ele assim, eu tô muito arrependido, porque eu olhando para trás, eu devia ter estado mais com os meus filhos, que meus filhos são errados na vida, e hoje eu sou um bilionário com um filho errado. Por outro lado, talvez se ele tivesse feito esse equilíbrio, talvez ele não seria bilionário. Com os prós e contras disso também. Né? Exato, Então acho que a beleza de saber o que tem que ser feito, misturado com o que você gosta de ser feito, sendo gente,
sendo um ser humano como você é, e tentando equilibrar as fatias da vida, acho que é um pouco do caminho, né? Isso é uma arte, com certeza. É super difícil fazer isso. Concordo plenamente. Obrigado aí pelas considerações. Aí você é um cara muito generoso, sempre foi, né? Assim. Que é isso. Tamo junto. Kita, antes de eu encerrar, eu queria deixar aberto para você aqui, para sua mensagem final, para você falar o que você quiser, para você falar sobre o que vem pela frente, tem novidade pela frente, tem mais filho vindo, sobre o que você quiser, cara. Você é um cara, novamente, você é um ser humano incrível e sei lá, quem acredita em Deus, quem acredita em destino, quem acredita, qualquer coisa que acredite, eu acho que pessoas como você, eu consigo olhar e falar assim, cara, esse cara vai dar certo, qualquer coisa que ele fizer, porque além de ser dedicado, esforçado, tem um brilho, ele tem uma energia muito boa, isso faz a diferença. Então, cara, obrigado por estar aqui com a gente, acho que é mais um exemplo de alguém que foi além da medicina em algo que é muito especial, que a gente vai olhar no futuro para esses anos que a gente está passando aqui como uns anos que mudaram a humanidade. E sabendo que dentro de saúde, dentro de radiologia, uma das pessoas que está lá olhando como é feito você, me dá uma tranquilidade muito grande no coração, que vai ter muita tecnologia, mas vai ter muito coração, vai ter muita humildade, vai ter muito ser humano nisso. Então, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente esse seu processo do teu além da medicina. Muito obrigado, cara. Coração. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer enorme conversar contigo sobre esse assunto, né? Você é um cara que eu admiro pra caramba e sempre admirei, e esse é um tema que é o meu dia a dia, é o que eu amo fazer, então convite, toda vez que você tiver uma oportunidade dessa, tô dentro. Show. História sensacional, né, turma? Incrível. Para vocês verem que a jornada do médico vai muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode impactar de forma em grande escala gestão, liderança, inovação, empreendedorismo. Só depende de você. E essa transformação, não esqueça, ela começa na mentalidade, mas ela acontece na ação. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas que vão ver valor também nesse conteúdo e comente. Traga seus comentários, isso sem dúvida vai gerar ainda mais desenvolvimento nesse podcast e nos seus próximos episódios. Nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem e faça a diferença. Muito obrigado, turma!